Oi, gente, vamos lá. Nova aula de legislação de trânsito. Vamos à sequência, aquilo que a gente vinha já comentando aquele dia, quando nós tivemos nossa primeira aula. E hoje nós vamos falar de Sistema Nacional de Trânsito. Como é que funciona o SNT, o Sistema Nacional de Trânsito, ou o Sinatran, o Sistema Nacional de Trânsito? Gente, a primeira coisa que nós temos que entender é que o Sistema Nacional de Trânsito, ele não é um órgão, ele é um conjunto de órgãos. Então nós temos que ter uma boa noção de como funciona isso, para que você, tranquilamente, consiga olhar para a sua prova e identificar. Identificar o quê? O que cada órgão faz, qual é a competência dele, onde é que ele vai atuar. Então vai ficar tranquilo da gente resolver isso. Quanto à competência, que são várias de cada órgão, umas exclusivas, as outras não, um faz e o outro também faz, como a questão da educação para o trânsito, por exemplo, nós temos que olhar e nós temos que perceber. Portanto, nós temos que ler muito, nós temos que ir lá e ver a competência do CONTRAN, o que ele faz, a competência do CETRAN, CONTRANDIF também, o que mais? Da PRF, dos órgãos rodoviários, nós temos que olhar para isso e ver. Por quê? Porque muitas provas, até mesmo em simulados que os senhores devem estar fazendo em algum lugar aí, vocês estarão vendo que é muita coisa que se cobra sobre competência. A competência não há necessidade de a gente explicar uma por uma. O quê? Porque nós temos que ler. O que compete a ele fazer isso, isso e isso. Então é uma questão de leitura. Então você vai se aprofundar nessa leitura. E aqui nesse momento eu vou fazer o que com você? Eu vou conseguir abrir sua visão para, de uma forma ampla, você conseguir entender o que é que esses órgãos têm dentro do sistema. É isso que nós vamos discutir nessa aula de agora. Pessoal, então falando do Sistema Nacional de Trânsito. Primeira coisa, nós vamos ter que entender o que é o Sistema Nacional de Trânsito. Temos que saber o seguinte, que ele é sim um conjunto de órgãos, e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem algumas finalidades no trânsito. Então, para você ter uma visão assim, bem rápida e ampla disso, imagine um motor com diversas peças, engrenagens. Você entende que cada peça, cada engrenagem faz algo dentro desse motor, ou seja, tem uma função dentro deste motor. Agora, este ponto, ou seja, apenas esta peça, apenas essa engrenagem sozinha, não consegue fazer o motor funcionar. O motor precisa o quê? De amparo, de alimentação, de suporte de outras peças para que ele consiga funcionar. Então, isso é o SNT. Vamos trazer isso para a nossa realidade agora do Sistema Nacional de Trânsito. Nós temos várias peças, vários órgãos do quê? De trânsito, que estas peças precisam de outras para trabalhar. Nós temos vários órgãos de trânsito que dependem um do outro para fazer a máquina funcionar também. Por quê? Porque não é possível apenas um órgão conseguir abranger tudo, resolver tudo que existe dentro do trânsito. Então, há sim a necessidade de que todos tenham a sua função, mas eles dependem do outro para conseguir realmente alavancar e ir embora. Não adianta, por exemplo, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, aplicar uma penalidade, fazer alguma infração de trânsito, autuando ali o condutor e simplesmente retirar a carteira do condutor. Por quê? Porque não é de competência da PRF fazer a retirada da habilitação. Existe uma autoridade competente que é o DETRAN. Então você percebe que a PRF foi lá, ela fez o quê? A função dela dentro do sistema. Ela foi lá, ela autuou, ela multou, mas para quando chega no final, ela não pode falar, condutor, dá cá a sua carteira, porque passado todo um processo administrativo, que você realmente foi reconhecido como culpado, porque eu te dei a ampla defesa, você se defendeu,
Então, simplesmente me dê aqui a sua carteira. Então, não é competência dela fazer isso. Você percebe que ela depende de um outro órgão para fazer isso. Não basta a polícia militar querer chegar e aplicar aquilo que diz no código em relação a infrações e tudo mais. Ela não se torna automaticamente uma autoridade de trânsito pelo fato apenas de ser a polícia. Ela precisa o quê? Ter convênio com os órgãos que darão condição a ela para que ela atue. Então você percebe nesse momento aonde a professora quer chegar? Nós temos vários órgãos dentro do trânsito que têm a sua função própria, só que depende de outro, às vezes, para conseguir fazer todo esse sistema funcionar. E é isso que nós vamos ver. Quem são esses órgãos? Quem poderá ser considerado o órgão desse Sistema Nacional de Trânsito? Por que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando você pega lá, são órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e começam a ler, na sequência dos artigos, está lá 12, 13, 14, 15, vai. Você vai ter artigo que você simplesmente vai ver, embora está na sequência, que não é. As câmaras temáticas, por exemplo. As câmaras temáticas, elas estão na sequência ali de artigos que daria talvez para você subentender que é órgão de trânsito, não é. Por quê? Porque está lá claramente, traz a legislação, são órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Elenca e não está a câmara temática. Mas quando você vê, compete ao CONTRAN, isso. Aí você vai lá no artigo 13, compete às câmaras temáticas. Você fala, será que não é órgão? Não. Só está numa sequência, então nós temos que tomar cuidado. Eu vou elencar, eu vou colocar para vocês aqui, para que vocês tenham uma visão boa do que é e do que não é órgão do Sistema Nacional de Trânsito. Pessoal, o artigo 5º nosso, ele diz o seguinte, o artigo 5º, lógico, do CTB, não é? Ele diz pra gente, olha, são órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, o Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados e do Distrito Federal. Aí ele continua, lógico, o município também, tá, gente? Que tem como finalidade, então, o Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem como finalidade, eu nunca vi cair na prova para vocês a finalidade. Só que em contrapartida, gente, a gente tem que estar precavido para tudo. As finalidades são muitas. Então, quais são a questão das finalidades que a gente tem aí? Nós temos, são várias, vamos lá. Agora você vê uma melhor forma de você montar talvez um quadro para você, para que você não tenha problema em errar isso aí. Quais são as finalidades destes órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Planejamento. Vamos lá, a finalidade deles é planejamento. Além de planejamento, policiamento. O que mais que esses órgãos fazem? Pesquisa. Então, o Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem como finalidade o exercício das atividades de planejamento, policiamento, pesquisa. Só isso? Não. Nós temos administração, fiscalização, fiscalização. Vai anotando, gente, porque é muito que tem pelo caminho, tá? Habilitação, reciclagem de condutores, então, habilitação, reciclagem de condutores, acaba aí? Não. Eu vou aqui, cadê meu apagador? Eu vou aqui continuar falando para vocês o que mais que eles fazem. Vamos lá. O que mais que esses órgãos fazem dentro do SNT? Vai ter a questão de educação, engenharia de trânsito,
educação, engenharia de trânsito. Olha o artigo 5º aí do CTB para você ver que tá todos aí. Educação, engenharia de trânsito, julgamento das infrações e de recursos, julgamento das infrações e recursos. Nós temos órgãos específicos para isso, você vai olhar a respeito disso. A operação aí do sistema viário, registro e licenciamento de veículos, registro e licenciamento de veículos, a condição do sistema viário, que eu também acabei de falar para vocês, aplicação de penalidades, vamos ver quais órgãos são possíveis de aplicar as penalidades, aplicação de penalidades. Devo ter esquecido algum no caminho aí, mas isso aqui vocês vão conseguir encontrar no artigo 5º todo. Pessoal, aqui a gente tem assim a base de que o que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito fazem. Então, só para a gente colocar na cabeça, o Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem como finalidade a atividade de planejamento, pesquisa, policiamento, administração, fiscalização, engenharia, educação, registro e licenciamento de veículos, aplicação de penalidades, julgamentos de infrações e recursos, reciclagem de condutores, habilitação. Então, esta é a finalidade. Vamos colocar aqui para que a gente tenha uma boa visão a respeito disso. Vamos lá. Olha só. O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade. Como eu disse, eu nunca vi isso ser cobrado de você numa prova. Nunca vi, assim, sinceramente, ser cobrado. Mas qual é a finalidade? O exercício das atividades de planejamento, administração, normatização. Eu não tinha falado normatização. Pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Pessoal, como que isso pode ser cobrado de você em uma prova? Coloca lá para você... pode ser cobrado da seguinte forma, eu vou dar uma ideia para você. São finalidades do Sistema Nacional de Trânsito menos o quê? Aí coloca lá algumas alternativas para vocês que não está aqui dentro. Então eu acredito que seria talvez a forma mais possível de talvez ser cobrado de vocês, porque praticamente engloba tudo, né, gente? Como a gente está vendo aqui. Agora eu chamo a sua atenção. Eu chamo a sua atenção para nós abrirmos a nossa visão, para a gente não confundir. Na aula passada, eu falei lá no artigo 1º que nós tínhamos o parágrafo 3º que trabalhava do tipo de responsabilidade do Sistema Nacional de Trânsito, dos órgãos dele. Aí eu falei para vocês lá, ainda na aula passada, no parágrafo 5º do artigo 1º, que falava sobre as prioridades do Sistema Nacional de Trânsito. Então, gente, o que busca o trânsito garantir? O que busca o Sistema Nacional de Trânsito como prioridade? Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque nós vamos ver no artigo 6º, que é o próximo artigo que nós vamos discutir, sobre os objetivos básicos do SNT. Então, é muito fácil para eu, examinador, confundir você na prova, te pedir a prioridade de te dar um objetivo básico. Te dar um objetivo básico e confundir você com uma prioridade ou com um tipo de garantia. Então, muita atenção para isso mesmo, gente. Nós vimos lá no artigo 1º, parágrafo 3º, o quê? Que uma das garantias que se busca aí é a questão de quê? De responsabilidade. Então, o trânsito busca garantir a segurança
do cidadão. E caso o SNT não cumpra com essas normatizações, ele pode sim, neste momento, ter uma responsabilidade. E a responsabilidade, lembra que é a qual? Responsabilidade objetiva. Lembrando que a responsabilidade objetiva é aquela que independe de culpa ou dolo do órgão no Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, independente de estar certo ou errado, o cidadão, ele tem o direito à indenização. Às vezes ele estava com uma velocidade um pouco a mais do que deveria, mas encontrou um buraco que é de responsabilidade do órgão com competência sobre a via. Fazer o quê? Tapar aquele buraco. Então, não vamos apurar se estava certo ou se estava errado o condutor, e sim a responsabilidade objetiva do órgão do Sistema Nacional de Trânsito. Então, nós vimos o que também lá no parágrafo 5º? Nós vimos do artigo 1º. Nós vimos o que? A prioridade. Quando falava que os órgãos e entidades do trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade. Lembra que eu cheguei e fiz um esqueminha para você? Darão prioridade em suas ações à defesa à vida, nela incluída a preservação do meio ambiente e saúde. Lembra disso? Então darão prioridade à defesa à vida, nela incluindo saúde e meio ambiente, ou seja, a preservação disso. Então, Aliciane, por que você está abrindo tanto meus olhos? Porque lá no artigo 6º, nós vamos começar a falar agora sobre a questão do objetivo básico. Quais são os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito? Então, eu não posso confundir com prioridade, eu não posso confundir com as garantias que dá em relação à responsabilidade objetiva. Então, cada coisa no seu tempo. Então, vamos agora para os objetivos básicos. Quando eu pedir quais são os objetivos básicos do SNT, eu não posso falar que, segundo o CTB, é a prioridade da defesa à vida, incluindo saúde e meio ambiente, a preservação disso, porque estaria errado. Isso é prioridade, artigo 1º, parágrafo 5º. E nós vamos perguntar agora o quê? O artigo 6º. Gente, no artigo 6º diz: são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Aí vem estabelecer diretrizes para a Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. Bom, nós estamos vendo nesse artigo 6º, parágrafo 1º, no artigo 6º, inciso 1º, que isto aí, este objetivo básico do SNT, este é de competência do CONTRAN. Se você olhar lá no artigo 12, inciso 1º, você vai ver que diz que o CONTRAN, ele tem como finalidade estabelecer as normas regulamentares no CTB e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, que é o que chamamos a atenção aqui. É só este objetivo básico que tem o SNT? Não, nós temos mais. Olha só. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos. Gente, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos. A padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos. Cuidado! Para a execução da atividade de trânsito. Nós temos uma resolução que eu coloquei para vocês aí, que é a 145 de 2003, que fala exatamente sobre isso, que dispõe sobre o intercâmbio de informações entre órgãos e entidades executivas de trânsito. Vamos melhorar isso para vocês aí, olha só. Gente, não adianta um órgão executar uma coisa e o outro executar coisa diferente. Se estão todos sob a égide do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, eles têm que seguir uma padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos, como está dizendo nesta situação aqui. Então, olha só, imagine que é cobrado o capacete em determinada cidade. Em outra cidade não é cobrado o uso do capacete. Então, você está vendo que não está seguindo uma padronização.
Essa padronização ela tem que ser vista e observada. Sob que aspecto? O critério técnico, financeiro e administrativo. Ok? Vamos seguir. Nós temos aí ainda, como objetivo básico, estabelecer a sistemática de fluxo permanente de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Bom, imaginem vocês, num exemplo bem claro aí, a pessoa ela tem um veículo registrado no Mato Grosso, ela resolve transitar no Rio Grande do Sul. Antes, o que acontecia? Antes a pessoa levava uma infração lá no Rio Grande do Sul ou em rodovias federais e acontecia que, por ser um estado diferente daquele da onde levou a infração, acontecia das infrações não irem. Então existia um cometimento de uma irregularidade por parte do condutor e ele não era punido por falta do quê? Por falta desta informação, dessa integração. Hoje ocorre que você leva uma infração em determinado estado, ela vai bater na porta da sua casa lá no estado onde está no órgão registrado o endereço. O endereço hoje ele não é mais colocado no documento como era antigamente, mas no sistema interno consta onde que é o endereço que está registrado aquele veículo. Consequentemente, é obrigação sua manter regularizado, totalmente atualizado este endereço, para não correr o risco de quê? De você ser informado, você teve uma infração em um outro estado, lógico que você tem o direito à sua defesa prévia, que você tem direito à sua defesa, até em âmbito recursal, se caso você tiver a sua defesa indeferida, ou seja, não acreditamos em você, condutor, que veio até nós falar que você não cometeu aquela infração. Então, indefiro o seu pedido para que essa infração deixe de existir. Então, quando existe a condição do indeferimento, existe ainda a possibilidade de recurso. Para isso, sempre tem que estar atualizado o endereço da onde o veículo está registrado. Então, quando diz aqui, estabelecer a sistemática de fluxo permanente de informação, é o fato de uma pessoa fazer uma habilitação em determinado estado, se ela for inapta, não consegue passar em determinado exame psicológico, médico, ela não vai pegar suas coisas, vai lá para o outro estado, tentar fazer o exame lá. Por quê? Porque o fluxo permanente de informação existe. O que acontece aqui hoje, todo o país está sabendo por esse registro. Lógico que existe órgão que tem competência para poder manter todas essas informações atualizadas dentro do sistema. Quando você começar a ler sobre as informações, sobre a condição das competências de cada órgão, você verá, sim, que tem órgão que tem como finalidade manter atualizadas as informações. Então, esses são os objetivos básicos do SNT. Pessoal, vamos lá. Composição e competência do Sistema Nacional de Trânsito. O que nós vamos falar a partir de agora? Nós vamos falar agora do artigo 7º, que vai falar da composição e competência. Aqui, principalmente, a questão da composição. A competência, nós vamos ler, como eu disse para vocês, que está lá no segmento, artigo 12, 14, 15, 12, 14, 16, 17, 18 e assim vai. Nós vamos ver e eu vou falar para vocês os artigos conforme a aula vai avançando, ok? Bom, nós temos que analisar agora muitas condições de conceitos. Nós temos que analisar a composição e nós vamos ter que analisar a competência. A composição é onde eu venho com vocês agora, porque tudo que a gente passa, onde tem conceito, eu passo os conceitos para vocês, não é? Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, federais, dos municípios, que tem como finalidade a atividade de... Não falei para vocês? Então, conforme vai passando tudo que tiver conceito, eu vou passando para vocês. Vamos nos ater à questão da composição neste momento. Então, o que diz pra gente o artigo 7º do CTB, que você com certeza tem atualizado na sua mão, cuidado, ok? Diz lá pra gente, compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Órgãos e entidades, vamos lá ver quais são eles. Pessoal, primeiro, nós temos um que compõe, que é o chamado CONTRAN.
CONTRAN significa Conselho Nacional de Trânsito. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Nós temos mais órgãos? Temos. Nós temos o CETRAN e o CONTRANDIF. O CETRAN sendo o Conselho Estadual de Trânsito. O CONTRANDIF sendo o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Qual é a diferença do CETRAN e para o CONTRANDIF em razão de competência? O que um pode fazer que o outro não pode fazer? Nada. O CETRAN e o CONTRANDIF cabe absolutamente a mesma coisa diante do CTB. Bom, só isso? Não. Nós temos os órgãos e entidades. Agora eu vou abreviar porque é bem grande, tá bom? Executivos de trânsito, ou seja, os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados, Distrito Federal, União e municípios. Aí nós temos, o que mais? Os órgãos e entidades executivos rodoviários. Executivos rodoviários. Só estou citando para vocês por enquanto. Acabou? Não acabou. Nós temos mais órgãos? Nós temos mais órgãos. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal. Aí nós temos mais? Temos a Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal. Nós temos mais? Nós temos aqui a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Gente, JARI ou conhecido, chamado por aí como JARI, tá? Tá, o que mais que nós, assim, apresentamos para vocês quais são os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Você está vendo falar de Polícia Federal? Você está vendo falar de câmaras temáticas? Não. Então, cuidado, não faz parte, muito cobrado em prova, dos órgãos abaixo, quais não fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Então, nós vimos que no Sistema Nacional de Trânsito, nós vamos ter órgãos, o quê? O CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF. Aí nós teremos aqueles órgãos que são executivos de trânsito da União, dos Estados, Distrito Federal e município. Aí nós temos aqueles executivos rodoviários. Um é executivo de trânsito e o outro é executivo rodoviário. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Vamos, assim, colocar um pouquinho mais de esquematização nisso, para que você não esqueça? Vamos lá. Nós vimos que um é o CONTRAN. CONTRAN não tem segredo, CONTRAN é CONTRAN. Aí nós temos o outro que é o quê? CETRAN e CONTRANDIF, CETRAN é CETRAN, CONTRANDIF, CONTRANDIF. Nós não temos, fechou aqui. Aí nós temos os rodoviários. Deixa eu colocar aqui o rodoviário, a gente joga para outro inciso. Nós temos primeiro aqueles executivos de trânsito da União e depois os rodoviários. Vamos colocar na sequência. Os executivos vou colocar aqui desse jeito aqui, aí vocês não esquecem. Peraí. Nós temos aqueles executivos de trânsito e rodoviários também, não é? Agora eu vou puxar aonde que isso está inserido. Nós temos os rodoviários, executivos rodoviários e executivos de trânsito. Então nós temos executivos de trânsito e os executivos rodoviários. Gente, vou escrever mais bonitinho que está bem feinho, né? Executivo de trânsito e os executivos rodoviários. Você pode ver aí no seu CTB que ele diz,
Os executivos de trânsito, executivos rodoviários, da onde? Da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Gente, os executivos de trânsito da União dos Estados, Distrito Federal e do município, executivos rodoviários também da União dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Aí nós temos o que depois disso? A PRF, a Polícia Militar e a JARE. Tá. Agora vamos pegar cada um deles e vamos esquematizar, para assim ficar mais tranquilo pra gente não se perder aí. Olha só. Vamos primeiro falar sobre o CONTRAN, que está no inciso 1, não é isso? CONTRAN. Vamos falar dele. Gente, que informação assim é fundamental sobre o CONTRAN? Primeiro, ele é coordenador, olha só, ele é coordenador do SNT. O que mais? Ele é órgão máximo normativo. Então, o CONTRAN, ele é coordenador do Sistema Nacional de Trânsito e órgão máximo normativo. Só normativo, Alessiane? Não. Ele é normativo e consultivo. Normativo, um exemplo para vocês, resoluções. Ou seja, quando falamos que foi feita uma resolução, é um poder normativo do CONTRAN. Consultivo, qualquer um pode formular quesitos e pedir informações ao Conselho Nacional de Trânsito. Então, gente, vamos lá para a gente começar agora a não ter problema e não confundir. Gostou da aula da professora Aliciane? Ó, top de linha, não é isso, gente? Quer continuar assistindo a videoaula da professora Aliciane e muito mais, o curso dela completíssimo? Então eu convido você a acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br e se matricular no nosso curso chamado Legislação de Trânsito Total. Este curso, super completo e atualizado, é composto por 3 módulos. O módulo Legislação de Trânsito 2014, que a professora gravou e atualizou este ano. Todos os anos, isso aqui já é regular, a professora atualiza esse módulo dela aqui conosco. Direção defensiva e resoluções de trânsito. 3 módulos por apenas R$ 60, 60 dias de acesso, ou seja, R$ 1 por dia, e a carga horária é mais de 34 horas. Tá certo, meus amigos? Então, venha se matricular conosco, o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá